Olá, minha gente. Vamos esperar aqui mais algumas pessoas entrarem. Já entrou aí a Ana, a Lucicleide. Daqui a pouco vai estar entrando mais gente. Quero trazer hoje uma palavra, um entendimento para vocês que vai falar sobre paz, né? Você sabe preservar a sua paz. Porque tem tanto cristão que vive inquieto, tanto cristão que não se sente bem, né? A gente vai comentar aqui e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Vai chamando aí os seus amigos, as pessoas que vocês conhecem. Olha aí, o Jadson também entrou. Vai chamando aí o pessoal para daqui a pouco a gente começar. Aí a Rosália entrando. Samuel aí entrando, acenando. Olha aí o pessoal de Boa Viagem entrando, participando. Vai chamando, minha gente. Vamos começar daqui a pouquinho, a gente começa. Quero trazer para vocês aí uma palavra, algo que vai ajudar aí vocês. Esse período aí de pandemia, esse período onde você não está podendo ir para a igreja, né? Essas lives é importante para você poder estar ali chegando mais junto de Deus, né? Você está ali ouvindo a palavra. Você está ali aprendendo do nosso Senhor Jesus. Olha aí o Tiago. Vai chamando aí, vamos convidando aí o pessoal para participar. Eu creio aí que em breve a gente vai ter aí boas notícias em relação à volta, tá? Das reuniões, né? Ouvi falar que talvez lá pro dia 20, né? Próximo domingo, já tem uma posição melhor, né? Espero que possamos estar aí nos reunindo, né? E aí eu possa conhecer todos vocês pessoalmente, né? A maioria já conheço, né? Mas conhecer ainda mais, né? Conhecer melhor. Olha aí, Jadson. Boa noite, Pastor Lucas. Boa noite, Jadson. Que Deus te abençoe. Olha aí o Josuel, a Dulce também entraram. Bem, vamos abrindo já a Bíblia, né? Eu peço que você abra aí a Bíblia em Provérbios 17, versículo de número 1. Eu pergunto, o que adianta você ter tanta coisa? Ó, a Manuela aí entrou. O que adianta você ter tanta coisa e você não ter paz? Né? De que adianta você conseguir resolver alguma coisa, você aparentemente parece sair por bem em alguma coisa e você não ter paz? Eu já conheci pessoas que aparentemente tinham tudo, aparentemente viviam do jeito que elas queriam viver, mas elas não tinham paz. Provérbios 17, versículo 1. Olha aí, entrou a Fernanda, a Vitória, a Manuele, a Valquíria. Vamos chamando mais gente, tá? Vamos lá, Provérbios 17, versículo 1. Diz o seguinte: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda, né? Essas vítimas aqui se refere à carne, tá? Se refere à carne. Ele diz, né? Melhor é um bocado seco com tranquilidade do que uma casa cheia de carne, né? Com contendas. Antigamente, quando se ia fazer banquetes, eles tinham que ter carne. Por isso que os banquetes só eram feitos pelos ricos, né? Então essa vítima aqui está no sentido de carne. Então de que adianta ter carne na mesa, tá todo mundo ali reunido, né? E ter contenda em vez de ter paz. E aí é onde eu quero comentar com vocês, tá? A importância de você preservar a sua paz. A Bíblia fala de que adianta eu ter aqui a carne que está me dando prazer, porque a carne, ela quer queira quer não, é um alimento que a maioria das pessoas elas se agradam, mas se eu não estou tendo paz, tendo essa carne na minha mesa. E a carne que eu quero trazer aqui para vocês é uma carne que está lá no sentido de Romanos, capítulo de número 8, né? Que diz o seguinte, Romanos 8,13, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis,
O que a palavra de Deus aqui está dizendo para a gente? Ela está dizendo o seguinte, que se você decidir viver a sua vida de acordo com a carne, com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, você nunca vai ser feliz. Veja, o cristão, ele nasceu novamente, ele nasceu em Cristo, e se ele continuar vivendo na carne, ele nunca vai ser feliz. É isso que a Bíblia diz em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Morrer no que sentido, pastor? Eu vou morrer? Não nesse sentido, sim, não nesse sentido, mas no sentido de que você não vai ser feliz, você não vai desfrutar a sua vida. O cristão, quanto mais ele alimenta a carne dele, o jovem cristão, o cristão, quanto mais ele alimenta a carne dele, menos paz ele vai ter. Por quê? Porque ele não foi projetado para viver dessa maneira. Por exemplo, ali a gente vê dentro da igreja. O que é ser guiado pela carne? É você levar a sua vida de qualquer jeito. É você levar, pensar no que dá na telha, pronto, ver um pensamento. Você não está nem aí se esse pensamento está dentro da palavra ou está fora da palavra. Vem um pensamento sujo, aí você vai e alimenta aquele pensamento. Daqui a pouco aquilo ali vai roubar a tua paz, porque isso é uma verdade. O cristão que é cristão realmente nasceu de novo, ele não sente paz quando ele permite que algo da carne entre nele. E é isso que a Bíblia está dizendo em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, se eu vivo segundo a carne, de acordo com do meu jeito, da minha maneira, eu vou morrer. Como assim, pastor? Eu não vou ser feliz, eu não vou ter felicidade na minha vida. A minha vida vai ser uma vida medíocre aqui na terra. Então, entenda, quanto mais você alimentar a sua carne, menos paz você vai ter. Foi o que a gente leu em Provérbios. De que adianta eu ter ali uma mesa cheia, eu ter ali uma mesa onde a carne, que dá ali prazer, que é bom, que a maioria gosta, mas se ali existe contenda? De que adianta você estar satisfazendo aparentemente o seu eu e você simplesmente não está tendo paz consigo mesmo? Por exemplo, você pode simplesmente chegar e falar o que dá na telha. Ele tem que ouvir mesmo. Alguém que faz alguma mal, você vai lá e fala algo dele, né? Revida. Bem, você alimentou ali a sua carne, mas o seu espírito, você perde a paz. Você começou uma confusão, era para você ter se segurado, por exemplo, ali, alguma coisa aconteceu com os seus pais, tá? Alguma coisa aí aconteceu com os seus pais, aí vocês entraram, aí seu pai foi reclamar e você daqui a pouco entra para falar alguma coisa. Quando você entra para falar alguma coisa, de repente você simplesmente ali entra numa discussão e depois, poxa, o que foi que eu fiz, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui. Olha aqui a Valesca entrou, a Adriana, o João Vitor, a Maria, a Messia, aqui a Elida, o Jefferson, a Fernanda. Pastor, tá ventando muito, vejam se melhorou aí um pouquinho o áudio. Mas bem, você pode falar o que você quiser, mas você vai perder a sua paz por causa disso. Você pode decidir ver o que você quiser. Às vezes o jovem se entrega ali à pornografia, ou assiste um filme que não é para assistir, vê uma coisa que não é para ver. Você vai ver o que você quiser. Mas o problema é que quanto mais você está alimentando essa carne, mais você por dentro vai deixando de viver. Mais você por dentro vai perdendo a paz, porque você como cristão, você foi projetado para algo. Aí é o que eu até coloquei aqui, né? O nosso espírito, ele foi regenerado para vivermos para Deus. Por exemplo, né? Você tem o seu tênis. O seu tênis, né? O meu tênis é para a gente fazer caminhada, é para a gente andar, é para a gente ir aqui para a igreja, para a sua escola, você vai andar. Aí de repente você decide, sabe de uma coisa, eu vou pegar esse meu tênis aqui e eu vou começar a usar ele na praia. Aí você vai para a praia de tênis, aí começa a mergulhar com tênis, vestido ali, calçado com tênis. Eu pergunto a você, o que vai acontecer com esse tênis? Ele, ao passar dos tempos, ele vai se estragar. Mas por quê, pastor? Porque o tênis, ele não foi projetado para você nadar. O tênis, ele foi projetado para você andar.
A mesma coisa, quando o cristão que ele nasceu em Cristo novamente, agora ele nasceu novamente, ele agora é um cristão e ele não vive como um cristão, mais cedo ou mais tarde ele vai crescendo mas vai crescendo de uma maneira atrofiada. Ele começa simplesmente a daqui a pouco se desgastar, e daqui a pouco aquela pessoa ela tá com a vida dela toda bagunçada. Então nosso espírito ele foi regenerado para quê, pastor? A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu fui regenerado para viver como Cristo, para viver para Cristo. O cristão ele foi projetado para viver para Deus. E no momento que a gente não vive para Deus, né, a gente vai simplesmente ali atrofiando. A gente vai simplesmente ali vendo o outro. Você está dentro da igreja, daqui a pouco você vê outras pessoas, a vida delas caminhando, as coisas para ela melhorando, e a sua sempre está embaçada, presa, amarrada. Por quê? Porque simplesmente você é um cristão e está tentando viver de uma outra maneira. Retorna ao exemplo que eu disse. Ora, eu tenho um tênis, o meu tênis é para caminhar, o meu tênis não é para simplesmente ali eu mergulhar. Se eu começar a mergulhar com o meu tênis vai uma hora mais cedo ou mais tarde vai se estragar. Então, nós como cristãos, você como crente, você é salvo mediante a fé em Cristo. Mas se você não viver como cristão, você vai viver uma vida medíocre aqui na terra. E a palavra de Deus nos ensina aqui, como eu li em Romanos: porque se viver de segundo a carne, morrereis. Então, se você, como cristão, você decidir viver segundo a carne, ou seja, do seu jeito, de acordo com o que dá na telha, você vê o que você quer ver, você ouve o que você quer ouvir, você simplesmente ali fala o que quer falar, você simplesmente está levando a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, você simplesmente ali não vai conseguir achar felicidade. Eu vou conseguir achar felicidade quando eu andar dentro do propósito que Deus ele preparou para mim. Então ele diz: porque se viver de segundo a carne, morrereis. Então, em outras palavras, o cristão que ele decide, essa parte foi escrita para os cristãos, ele está falando para os cristãos aqui. Se o cristão, a pessoa ela recebeu a Cristo, se tornou um cristão e ela vive do jeito que ela quer, ela não vai ser feliz. Esse morrer aqui está no sentido de que ela não vai aproveitar a vida dela, de que ela não vai viver o que é para viver, se ela, como cristão, ela decidir andar segundo a carne, segundo a própria vontade dela, segundo o próprio jeito dela. Se ela tá com mágoa, não quero nem saber, não vou nem olhar para ela, não vou nem olhar para ele. Peraí, mágoa é de Deus? Não. Então eu pergunto: o que é que uma coisa que não é de Deus está fazendo em mim que sou de Deus? Esse pensamento veio na minha mente. Poxa, mas eu sei que esse pensamento é um pensamento sujo, é um pensamento errado. Por que eu vou deixar esse pensamento? Eu não sei depois a culpa que vem, o pensamento que vem, a tristeza que vem. Então por que eu vou me alimentar com isso? Então ele está nos ensinando isso. Então uma vida sem disciplina é uma vida carnal. E uma vida carnal é uma vida sem paz. Tá? Então foi como eu comentei: de que adianta eu ter um banquete, eu ter uma mesa cheia de carne onde há contenda? De que adianta eu estar ali com algo que aparentemente está me dando um prazer momentâneo, se aquilo depois vai roubar a minha paz, vai tirar a minha alegria, vai me entristecer? Eu posso entrar numa discussão, papai discute, não, aí pronto, aí sai como certo, ali ganhei a discussão entre aspas. Mas depois eu, como cristão, me sinto mal, porque não era para eu ter feito isso. Eu conheço a palavra diz: quando injuriado não injuriava, quando padecia não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Então eu posso até ganhar aquela aparentemente, entre aspas, aquela discussão, mas eu, como cristão, não vou me sentir bem. Por quê, pastor? Porque eu alimentei a minha carne. Se você alimenta a sua carne com a lascívia, se você alimenta a sua carne com a mentira, mas mentir aqui, me safei, parece que eu sou o bonzão, mas você por dentro vai se destruindo.
por dentro você vai perdendo essa paz, você vai perdendo essa alegria. Então é o que ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, então vivereis. Então ele está aqui nos mostrando: se eu vivo segundo a carne, eu como cristão vivo segundo a carne, eu não vou ser feliz, tá? Eu não vou ter paz. Eu vou viver uma vida sempre, uma vida medíocre, né? Quanto mais eu alimento a carne, menos paz eu vou ter. Aí você pergunta: pastor, e existe cristão carnal? É o que mais existe. O próprio Paulo, quando ele escreveu, se vocês lerem as epístolas, né, você vai ver que as epístolas, por exemplo, Coríntios, né, a maioria delas foram escritas à igreja. E você vê que Paulo o tempo todo está ali ensinando eles, está ali mostrando para eles que eles estão se conduzindo de maneira errada. Ele aponta lá, Paulo fala muito sobre inveja no meio dos cristãos, fala sobre prostituição, fala sobre maledicência, né? Fofoca, rixas, brigas, discussões. Então perceba que as cartas elas são direcionadas aos cristãos. Então existe sim cristão carnal, existe. Mas aqueles cristãos que andam segundo a carne, eles vão crescendo de maneira atrofiada. Eles vão vendo aqueles que estão do lado deles, poxa, caminhando, tudo se encaixando. E a vida deles parece que não anda, estão na igreja. Mas como eu digo, não é o tempo que você está na igreja que vai fazer alguma diferença. Mas é como você tem levado esse tempo. Paulo ele diz aqui em Romanos 6, né, dizendo assim... Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, né? Paulo estava falando que onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Então Paulo ele pega e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja, para que você foi recriado? Para que seu espírito foi regenerado? Foi para você viver em novidade de vida. Se você é projetado para algo, mas não é utilizado para aquele algo, mais cedo ou mais tarde você vai acabar quebrando. Mais cedo ou mais tarde a coisa vai acabar não se encaixando como era para se encaixar. Daqui a pouco eu vou explicar, mas pastor, como é que eu mudo isso? Tá? Não é você que vai mudar, mas eu vou explicar daqui a pouco para você. Mas primeiro eu estou querendo mostrar a importância de você preservar a paz, porque por mais que você satisfaça temporariamente, né, aquele prazer, né, aquela alegria temporária, aquele desejo, mas se aquilo ali te roubar a paz, é melhor você simplesmente deixar aquilo de lado. De que adianta eu ter uma mesa cheia de carne, como a gente leu lá em Provérbios 17, banquetes onde há contenda. De que adianta eu ter a minha carne ali, mas se eu estou sem paz, né? Então eu fui projetado para viver uma nova vida, tá? Uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? Então você precisa colocar isso no seu coração. Se pois, né? Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Você não vai ser feliz. Ah, pastor, mas agora eu me saí por certo. Ah, pastor, falaram mal de mim, eu falo mal dele. Ah, pastor, me irritaram, eu explodi. Tudo bem, você vai fazendo isso e aparentemente você está alimentando sua carne, mas você vai perdendo sua paz. Quem é cristão, quando ele erra, ele não se sente bem. Poxa, eu não devia ter falado desse jeito, eu não devia ter olhado para aquilo, eu não devia ter ouvido aquilo que falaram. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa compreender isso, tá? Se eu quero preservar a minha paz, eu não posso alimentar a minha carne, tá? Eu não posso alimentar a minha carne. Aí você pergunta, então, como é que eu vou consertar isso, né? Então, como é que a gente conserta isso? Como é que a gente põe nos eixos isso?
A primeira coisa é você entendendo quem você é. Quando eu entendo quem eu sou, tá? Quando eu entendo quem eu sou, as coisas mudam. Veja, eu entendo quem eu sou. Eu sou quem, pastor? Eu sou um cristão. Peraí, eu sou um cristão? Aí você pergunta agora, peraí, eu entendo, mas qual é o meu propósito? Peraí, se eu sou cristão, então o meu propósito é ser parecido com quem? Com Cristo. Aí a pergunta é, como Cristo andou aqui na Terra? Como Cristo se comportou? Aí eu vou mergulhar na palavra para descobrir. Eu vou descobrir que Jesus, quando jogaram ali uma mulher adúltera na frente dele, ele simplesmente disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu vou descobrir, poxa, ele não julgava, ele era misericordioso. Eu vou lendo a palavra e ali eu descubro pela palavra que quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse, Pai, não imputes a eles os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, naquela mesma hora, ele simplesmente estava mostrando que ele tinha um coração perdoador, um coração que perdoava. Né? Jesus foi tentado no deserto de diversas maneiras, mas Jesus não cedeu à tentação. Então, você percebe que simplesmente deu uma ligada aqui para mim, mas você percebe que pela palavra que simplesmente, né, ouvindo a palavra, recebendo de Deus ali as instruções, recebendo de Deus ali o entendimento, você vai começando a ver como é que Jesus se comportava, você vai se percebendo como é que Jesus, ele realmente, ele agia, tá? E aí é onde vem a transformação, quando eu olho para o Senhor. Porque aí você pergunta, então, pastor, como é que eu vou me mudar? Não é você que vai se mudar. A salvação não vem de você, a salvação ela vem do Senhor. Por isso a gente volta para Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, aqui na linguagem corrigida, esse Espírito está a letra minúscula, tá? Mas o trecho todo do livro de Romanos, né? Ele é escrito todo em maiúsculo, tá? Porque foi em grego. E no caso, essa palavra Espírito é o Espírito Santo, não é o Espírito da pessoa. Então ele diz, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, como é que você vai vencer as obras da carne? É pelo quê? Pelo Espírito. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É que nem uma live que eu fiz com vocês um dia desse, eu comentei que Jesus, ele simplesmente disse, eu sou a videira, vós as varas. Se vós estiverdes em mim, e dareis muito fruto. Então ele disse, eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim dará muito fruto. Então você vai dar fruto à medida que você estiver ligado com quem? Com Cristo. A mesma coisa é o que ele diz aqui. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito você mortificar ali as obras do corpo, tá? Você vai viver. Então, como é que eu vou combater o pecado? É por meio do quê? Por meio do Espírito. Dentro de nós não existe poder para vencer o pecado. O poder para vencer o pecado vem por meio de Cristo que habita dentro de nós. Por isso que Paulo ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. É quando eu tenho uma vida ligada com Deus, e essa vida com Deus vai me permitir viver uma vida longe da carne. Ele diz, porque se viver de segundo a carne, de qualquer jeito, de qualquer maneira, você não vai ser feliz. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras da carne, as obras do corpo, então vivereis, então você vai ser feliz. Quando você começar a aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, você começar a deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, você vai ver que você vai começar a ser uma pessoa feliz. Sua mesa pode nem ter todos os banquetes, né? Sua mesa pode nem ter tudo que você está aí, toda aquela carne ali, aquela que antigamente, como eu comentei, né? Quando tinha banquetes, os banquetes eram feitos com principalmente se tivesse carne ali, né? E ali havia o banquete e a pessoa ali se alimentava. Mas a Bíblia diz de que adianta eu ter uma mesa cheia de carne, onde existe o quê? Onde existe contenda. De que adianta você estar alimentando sua carne se você não está vivendo uma vida de paz? De que adianta se você
aparentemente saindo como certo, aparentemente você na frente dos outros parece que está tudo ok, mas você está alimentando a sua carne e você não está tendo paz. Então veja, de que adianta eu ter tanta coisa, eu me alimentar de tantas formas e eu perder a minha paz, e eu não ter paz. Mas aí ele diz: mas se pelo Espírito mortificardes, ou seja, matardes as obras do corpo, então vivereis. Como é que eu mato as obras do corpo então, pastor? Por meio do Espírito Santo, por meio da minha comunhão com Deus, tá? E aí é o que a Bíblia fala lá no livro de Gálatas, Gálatas 5, versículo 16, né? Tem aí mais gente entrando, né? O pessoal entrando aqui, a Lilian, a Elaine, a Sheila, a Gabriela, o pessoal entrando aqui, tá? A Luana, a Jade. Olha, vamos lá, né? Ele diz assim, ó: digo, porém, Gálatas 5,16, andai em espírito. Davi também, ó: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Você é jovem, geralmente todo mundo estuda ali a parte de português. Você vai ver que o verbo que está no imperativo é o verbo andar. Andai em espírito. A ordem é para você andar em espírito. E aí ele diz: e não cumprireis. Esse não cumprireis está no futuro. Então não é uma ordem. Então é como se ele estivesse dizendo: ora, se você andar em espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. Então, como é que eu ando em santidade? É andando em espírito. Ele está dizendo aqui, ó: você não precisa se preocupar com a sua carne se você se preocupar de manter uma vida espiritual, uma vida ligada com Deus. É o que ele está dizendo aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu andar em espírito, se eu andar ligado com Deus, tá? Eu não vou cumprir, né, ali os desejos da carne. Se eu estiver ligado com Deus, ou se eu estiver separando tempo para orar, para buscar, você vai ver uma pessoa vai vir discutir com você, você vai dizer: vou perder tempo com isso não. Você vai ver que vai vir uma tentação, você vai dizer assim: não, tô muito mais apaixonado por Jesus do que por essa tentação, do que por isso que o inimigo está colocando. Então, à medida que você anda em espírito, você não vai cumprir ali os desejos da sua carne, né? E isso é um processo. Você é uma vida de busca com Deus, de leitura da palavra, de oração, né? Assim, esse período de quarentena, eu pergunto: quem é que está orando aí nesse período de quarentena, né? Às vezes Deus ele permite determinadas situações, é como o senhor está dizendo: Deus não enviou o coronavírus não, tá? O coronavírus não pertence às coisas de Deus, mas Deus permite determinadas coisas. E a gente tem que ver como é que a gente está se portando diante dessas coisas que aparecem, tá? Diante das situações que aparecem. Como eu comentei, né, um dia desse na live, acho que foi sábado, né? Eu comentei sobre Filipe. Jesus chegou para Filipe e disse: Filipe, ó, como é que você vai aqui alimentar essa multidão? Mas Jesus já sabia o que iria fazer, mas fez isso para experimentá-lo. Então Deus ele sempre sabe como vai acabar essa questão dessa pandemia, como vai se resolver. Agora a pergunta é: como você tem se comportado diante disso? Será que você tem aproveitado para buscar mais a Deus, para orar? Ou você tem ali perdido tempo direto só em filme, Netflix, outras coisas? Então Deus ele nos está proporcionando. Você tem que enxergar em tudo uma forma de você superar. Você tem que se proporcionar, aproveitar, na verdade, situações como essa para você crescer, para você achar ali uma forma de você se aproximar mais de Deus, né, e buscar o Senhor. Então, como é que eu vou matar a minha carne? Eu vou matar a minha carne por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, por meio de eu me encher e viver na presença de Deus, né? Então, como a gente comentou lá em Provérbios 17:1, de que adianta, ele diz aqui, né? De que adianta eu ter, em Provérbios 17:1, eu tenho uma mesa cheia de carne onde há contenda? De que adianta você estar satisfazendo aí os seus desejos do jeito que você quer, se você está ali simplesmente perdendo aí a sua paz, você não está vivendo em paz, né? A palavra de Deus diz, eu peguei até a linguagem aqui atualizada, 2 Coríntios 3, que diz o seguinte: aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito.
E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, quanto mais tempo você passa olhando para a palavra, mais você vai se tornando semelhante ao Senhor. O Senhor vai te transformando, te tornando cada vez mais semelhante a Ele. É como eu disse, como é que isso muda? Quando eu entendo quem eu sou cristão. Opa, se eu sou cristão, então qual é o meu propósito? Ser como Cristo. Ora, e como Cristo foi? Eu olho para a palavra. E à medida que eu vou olhando para essa palavra, como ele diz em 2 Coríntios 3,18, nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, quanto mais você olha para a palavra, aí a questão não é você se preocupar como eu vou mudar. A questão é você manter contato com a palavra. Quanto mais eu olhar Jesus na palavra, quanto mais eu ver Jesus na palavra, o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de mim para me tornar mais parecido com Ele, mais parecido com o Senhor, né? Como eu costumo dar esse exemplo, eu já dei várias vezes esse exemplo em pregações. Se, por exemplo, está faltando para o meu corpo vitamina A, ora, eu vou me alimentar dos alimentos que tem vitamina A para suprir. Eu não vou ficar assim, produza vitamina A, meu corpo produza vitamina A. Não vai produzir, não é por força. Eu tenho que me alimentar de alimentos ou de um suplemento que tenha vitamina A, e esse alimento por si só vai produzir no meu corpo a vitamina que me está faltando. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quanto mais eu medito na palavra, ela é um alimento, eu me alimento dela, aquilo que tem nela vai produzir em mim aquilo que eu não tenho. Então, quanto mais, não é um processo de força, eu vou mudar, não é. Tem jovem que vai começar o ano, aí a partir desse ano eu mudo, a partir desse ano, a partir desse ano eu faço diferente, né? A partir desse ano, aí começa, daqui a pouco volta a errar tudo novamente. Por quê? Porque ele não está se alimentando com a palavra. Tem que se alimentar. Não adianta eu ficar, produza vitamina A e não me alimentar da vitamina A. Não adianta eu querer ser santo se eu não começar a ver na palavra como Jesus era santo. Veja, como eu li aqui, 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, quanto mais eu tenho contato com a palavra, com essa glória do Senhor, ela vai me transformando naquilo que Deus ele quer que eu seja, tá? Olha aqui, mais gente entrando aqui. Se eu me esqueci de falar de alguém, me perdoe. Davi, entrou a Ana, a Mariane, o Cristiano, a Joseir, né? A Paz, a Adriana, o Lázaro entrou agora. Forte palavra, amém. Aí, ó o que a Bíblia diz aqui em 1 de Pedro 2, versículo 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, que é a palavra de Deus, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Então, veja, eu não tenho que me preocupar em crescer, eu tenho que me alimentar do leite. Se eu me alimentar, o leite vai produzir em mim, esse leite vai produzir em mim a mudança que precisa acontecer. Então, como eu disse, se eu quero ser mais parecido com Cristo, com a palavra, eu tenho que me alimentar da palavra. E essa mudança não vai vir de mim, essa mudança vai ser a palavra que vai produzir em mim. Por isso que eu comentei com vocês lá, né, que porque se viver de segundo a carne, morrereis. Você não vai ser feliz, o cristão que vive segundo a carne. Mas se pelo Espírito, o Espírito Santo, eu já expliquei que aqui é o Espírito com letra maiúscula, apesar de na revista corrigida estar com letra minúscula, aqui se refere ao Espírito Santo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Então, quando você, por meio do Espírito Santo, que vai
trabalhando em você. Quando você lê a palavra, quando você mantém contato com a palavra, você vai mortificar as obras da carne e aí você vai ser feliz. Quando é que o cristão ele é feliz? Quando ele vive como Cristo. Eu fui projetado, o carro foi projetado para ser dirigido, né? Ali para ser dirigido em terra, na terra, né? Geralmente a maioria dos carros não é para ser dirigindo no meio de buraco, né? Mas se você começar a dirigir em tudo que é buraco, passando por tudo que é canto, vai ter uma hora que o carro vai quebrar, vai ter uma hora que a coisa não vai dar certo. Então coloque isso, tá? Esse ponto. Se eu quero mudar, eu não vou me mudar, Deus vai me mudar, mas para isso eu tenho que me alimentar da palavra. Ele disse: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então é por ele que você vai crescer, é por meio de você manter contato com a palavra. Eu mantenho contato com a palavra, eu me alimento da palavra. Poxa, pastor, para mim está faltando santidade, então eu vou buscar na palavra como Jesus era santo, e aí eu vou me tornar santo, porque quanto mais eu leio a palavra, mas o Espírito Santo, de alguma forma dentro de mim, que eu não sei, ele vai me trabalhar dentro de mim para me tornar santo. Pastor, eu tenho uma dificuldade, pastor, olhe, de ser paciente. Você vai ver na palavra como Jesus era paciente. E à medida que você mantém esse contato com a palavra, o Espírito Santo produz dentro de você a paciência. E por ela você vai crescendo. E por meio dessa palavra você vai crescendo. Por meio dessa palavra você vai mudando. Você vai sendo transformado e se tornando parecido com o Senhor. É isso que é cristão. Cristão é parecido com Cristo. Tá? Se você não parece com Cristo, você pode ser um cristão que não está vivendo como cristão. E talvez seja por isso que você não tem tido paz, tá? Então é importante que você seja cristão, que você viva como cristão, tá? Olha aqui o pessoal entrando, glória a Deus, né? Vai curtindo aí, chama o pessoal, aí seu Edilson, a Manju, a Maria Júlia, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, então guarde isso, tá? Se eu sou cristão, então vamos viver como cristão. Como é que eu vou viver como cristão? Né? Mantendo esse contato direto, sempre procurando ver Jesus na palavra. A obra de transformação não vem de mim, não vem de você. A obra de transformação vem do Senhor, tá? Então preserve a paz. De que adianta eu ter uma mesa cheia de carne, né? Onde há contenda, né? A Bíblia diz que é melhor o bocado seco, né? Onde há tranquilidade, do que uma mesa cheia de carne, né? Um banquete ali onde existe contenda. Não adianta você aparentemente, né? Até porque um banquete, quer queira quer não, ao olhar de todo mundo, parece que você está saindo bem, você está podendo, né? Tudo, né? Mas se está tendo contenda, se você não está tendo paz com aquilo que você está fazendo, por que não parar? Né? Se você não se sente bem quando se alimenta a sua carne, por que não fazer o que Jesus quer que você faça? Por que não andar como Jesus? Né? Por que não andar como Ele? Tá? Então guardem esse versículo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificados a obras do corpo, vivereis. Então é por meio do Espírito Santo que você vai vencer. Você não pode vencer uma tentação com sua própria força, né? A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, né? Então o diabo ali tentou, mas o Senhor estava cheio do Espírito, e o diabo ali não pôde tocar, não conseguiu vencer o Senhor, tá? Não conseguiu tocar no Senhor. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala sobre o jovem rico, né? O jovem rico, ele tinha aparentemente um comportamento exemplar. Ele chegou para Jesus e disse: ô mestre, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? Jesus disse: não adulterarás, não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Terminou. E aí no final ele diz: tudo isso eu tenho feito, né? E aí Jesus disse: te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e segue-me, e terás um tesouro
nos céus. Então, o que Jesus estava querendo dele? Estava querendo dinheiro? Não, que ele mandou dar para os pobres. Jesus estava querendo o coração dele, né? E o coração dele era dividido com as riquezas. E aí Jesus pega e diz uma palavra assim, né, para os discípulos, chama os discípulos e diz: por isso que quão difícil é entrar uma pessoa que confia nas riquezas no reino dos céus. E aí os discípulos, vendo o comportamento exemplar dele, diz: poxa, mas se ele aí é todo certinho, não vai entrar no céu, quem vai entrar no céu, né? Em Marcos 10 eles dizem: poxa, mas quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus olha para os discípulos e disse: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele estava mostrando para os discípulos que a salvação não vinha deles, que realmente para eles era impossível eles se salvar, mas que a salvação vinha de quem? Vinha do Senhor. Então, se você quer mudança, se você quer transformação, você precisa passar tempo com aquele que vai te transformar, com aquele que pode te mudar. Você precisa passar tempo olhando para Cristo. Ele diz para o homem, ele olhou para os discípulos: realmente para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Nós fomos feitos, recriados. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus, ele te fez para você viver uma vida diferente, uma vida para Ele. Quando você se entrega ao pecado, quando você vive uma vida de pecado, você está vivendo uma coisa para a qual você não foi projetado. E por isso que você não está sendo feliz. E por isso que você não está tendo talvez o desempenho, ou está caminhando como era para caminhar. Ele, é claro, se viver de segundo a carne, do jeito que você quer. Mas eu quero viver do jeito que eu quero. Realmente, você pode viver do jeito que você quer, mas você não vai ser feliz, é o que ele diz. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Se toda hora, quando vem a tentação, e vem porque você não está buscando, você não está se fortalecendo em Deus, você cede aquilo, você não vai ser feliz. Você sempre vai estar ali triste. Poxa, errei de novo, falei de novo, falei isso, olhei isso, fiz aquilo. E você nunca vai estar ali feliz. Então, qual é o segredo de eu ser feliz? Mas se pelo Espírito você começar a buscar a Deus, se alimentar da palavra, né? E permitir o Senhor trabalhar dentro de você, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis, então você vai ser feliz, né? Não tem nada melhor quando você está ali vivendo a vida de Deus. Você está vivendo o plano de Deus. Mas eu não posso ser feliz se eu não estiver vivendo para aquilo que eu fui projetado, tá? Não use a graça, ela não é uma liberdade para você pecar. A graça é o poder de Deus para você não mais pecar. É o poder de Deus para você viver na presença dele. Ele te deu o Espírito dele para que agora você possa ter prazer nas coisas do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 5, que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando eu criei em Jesus, ele em contrapartida me deu o seu Espírito. E o Espírito dele derramou no meu coração o amor. Para quê, pastor? Para fazer a vontade de Deus. Porque até antes de Jesus, até os fariseus, aqueles que viviam como Paulo antes de se converter, vivia estritamente dentro do que a lei falava, eles viviam apenas de maneira física, apenas de maneira eu estou fazendo, de maneira carnal, eu estou fazendo pelo meu esforço para fazer, mas eles não tinham prazer naquilo. E por eles não terem prazer naquilo, por mais que eles vivessem aparentemente a lei, eles não agradavam a Deus. Por quê, pastor? Porque a lei, ela nunca foi carnal, a lei ela é espiritual e ela não se cumpre com o corpo. A lei ela se cumpre com o coração, e o homem por si só, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Mas quando nós somos recriados, quando nós somos transformados em Cristo Jesus, por Cristo, nós somos ali transformados ali pelo Senhor,
aí simplesmente nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. E aí passamos a viver a vida de Deus, e Deus se agrada dessa vida porque ela não está sendo vivida por esforço, ela está sendo vivida pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, coloque essa palavra no coração. Né? A lei ela não agradava a Deus, que até aqueles fariseus, aquelas pessoas que andavam aparentemente dentro da lei, como Paulo antes de se converter, eles não agradavam a Deus porque eles cumpriam a lei, mas cumpriam com o corpo. Mas a lei ela nunca foi material, a lei ela sempre foi espiritual. Ela tem que ser cumprida com o coração, e só Deus poderia fazer o homem amar a lei, amar viver dentro da palavra de Deus. Por isso que quando a gente nasce novamente, o nosso coração é transformado e nós passamos a ter vontade nas coisas de Deus. Repito, Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na medida que nós cremos em Deus, em contrapartida Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito dele derrama em nós o nosso coração, o amor, e nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. E aí, aquilo que a gente faz começa a agradar a Deus, porque a Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Então, por mais que eu esteja vivendo aparentemente uma vida correta, mas se essa minha vida não provém de fé, como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, essa minha vida não está agradando a Deus. Mas como eu vou amar alguma coisa? Como é que eu vou amar a lei de Deus? Só por meio do Espírito de Deus que derrama no meu coração esse amor. É aí onde eu entendo que a salvação ela vem do Senhor. Ora, se só Deus pode me fazer amar a lei, se só Deus pode me fazer ter prazer em viver aquilo que está escrito na palavra, então eu dependo do Espírito dele para isso. Então eu entendo que a minha salvação está nas mãos de quem? De Deus. E aí eu passo a viver uma vida correta diante de Deus, porque eu não estou vivendo com o meu corpo em si, eu estou vivendo com o meu coração que pertence ali ao Senhor. Agora o meu coração passa a ter prazer nas coisas de Deus. É aí o significado que Paulo ele escreveu em Romanos 1,17. Mas o justo viverá pela fé. As ações dos justos, ela precisa vir da fé. Né? As minhas obras, elas não são uma decorrência de um esforço aparentemente meu. As obras, elas são uma decorrência da fé. Quando eu tenho fé em Jesus Cristo, ele me transforma por dentro e eu passo realmente a produzir boas obras, mas não agora simplesmente o fazer. Como eu disse a vocês no início, antes de Cristo vir, o Espírito não existia, então as pessoas viviam aparentemente dentro da lei, mas não agradava a Deus, porque elas faziam com o corpo, mas odiavam com o coração. Mas quando Cristo derramou o Espírito dele dentro de nós, nós passamos a amar as coisas de Deus e a viver a nossa vida para Deus, simplesmente por prazer, com o coração espontâneo, com o coração alegre. E é isso que agrada a Deus. Então ele diz, porque se viverdes segundo a carne, do seu jeito, da sua maneira, morrereis. Você nunca vai ser feliz. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Não existe outro caminho para eu mortificar as obras do corpo. O desejo da minha carne tem que ser por meio do Espírito de Deus, por meio dessa comunhão. Eu recebi o Espírito, eu mantenho comunhão com esse Espírito, com o Espírito Santo, e ele mantém dentro de mim uma chama acesa no meu coração para eu viver a vontade de Deus, para eu andar dentro da vontade de Deus. E às vezes a pessoa ela confunde, né? Aparentemente parece que ela está vivendo uma vida que é religiosa, poxa, mas parece que ele faz tudo certo e ele acha que ali ele está vivendo a vida que ele agrada a Deus. Eu preciso que você entenda, aquilo que não provém de fé é pecado. Você precisa buscar a sua comunhão com Deus, e essas obras que você faz, elas precisam provir do seu coração, precisam vir do seu coração. E provindo do seu coração, você precisa ser transformado por Deus por dentro. Por isso que quando Jesus ele encontrou Nicodemos, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então por isso que é necessário que a pessoa ela seja regenerada, ela seja criada novamente, ela nasça novamente, né? Porque é justamente isso. Né? A gente precisa de um novo coração, um coração para poder viver aí os planos, né?
para poder viver aí a vontade de Deus, tá? Então essa palavra que Deus ele colocou aí no meu coração, guardem isso, né? Não viva a vida do jeito que você quer, comece a manter uma vida, né, de comunhão com o Espírito Santo, com Deus, buscando Jesus, e você vai ver que por meio do Espírito você vai ter poder para mortificar, né, para vencer aquilo que até hoje você talvez ainda não conseguiu. Porque antes você tentava do seu jeito, mas a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Ora, se simplesmente pelo meu próprio esforço eu posso mudar a minha vida e posso viver uma vida melhor, então por que Cristo ele veio? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu não posso mudar realmente, verdadeiramente o meu coração sem ter um contato verdadeiro com Deus, sem realmente ter uma transformação verdadeira que venha do Senhor. Então, eu entendo que se Jesus ele veio, eu preciso dele, eu preciso buscá-lo por meio do Espírito Santo, eu vou mortificar as obras da carne e aí eu vou viver, né? Tem jovem que está precisando viver, que só vive triste porque é cristão, conhece a verdade, mas não vive na palavra, não anda na palavra, e aí ele vai se entristecendo. Por quê? Porque ele foi projetado para ser como Cristo e está vivendo de outra maneira, está vivendo aí de outra forma, de outro jeito, e aí ele vai perdendo ali o desempenho, né? Vai perdendo simplesmente ali o foco dele, a alegria dele de viver. Mas mantendo a vida com Jesus, Jesus ele é tudo, é a suficiência de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que eu preciso para minha vida mudar é de Jesus, tá? A pessoa que ela continua vivendo uma vida de pecado é porque ela não precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque Jesus liberta do pecado. Amém? Olha aqui o pessoal aqui, deixa eu ver aqui, muita gente comentando. Opa, o meu primo aí, Elias, um abração aí, ó, Joyce, Samuel, a Dani Alves, a Elaine, a Manuele, a Luana, a Thay, a Valkyrie, já comentei. A Luana botou aqui, a vida com Deus é a melhor forma de viver. É verdade, a melhor forma de você viver é a sua vida com Deus, tá? E aí a Valkyrie botou, a nossa alegria deve ser Jesus Cristo. Gente, eu creio, eu tô orando aí para que acabe esse período aí de pandemia, tá? E eu creio que vocês também já não veem a hora de passar isso. Voltem, mas voltem com tudo para a igreja, sirvam a Deus de todo o coração, tá? Não abandonem a casa do Senhor, estejam firmes, procurem, às vezes você conhece alguém que estava firme na igreja, com esse período de pandemia se esfriou, ore por essa pessoa, procure ela, lembre a ela quem ela é em Cristo, lembre que ela precisa de Jesus, convide ela, tá? Eu creio que agora é um momento onde muitos vão voltar com toda a força, com toda a fome, mas tem muita gente que eu sei, a gente faz muita visita online, e a gente sabe que tem gente que esfria na fé. Você que está aí buscando a Deus, você precisa ajudar a resgatar essas pessoas, levar a palavra, divulgue, que vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá? Então, essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, né? De que adianta eu ter um banquete, Provérbios 17:1, um banquete, né, cheio de carne, né, se ali há contenda, né? De que adianta você estar alimentando sua carne, vivendo do jeito que você quer, do jeito que dá na telha, né? Do jeito que dá na telha e perdendo a paz. De que adianta eu sair vencedor numa discussão e depois eu me sentir mal porque fui discutir, né? De que adianta eu alimentar o meu corpo com um prazer, com uma coisa errada e depois ficar me culpando durante 1-2 semanas pelo que eu fiz de errado. Então, viva em espírito, né? Olha aí, seu Edilson, né? Estamos com saudade também, todos nós, para a glória de Deus, tá? Então, guarda essa palavra no teu coração, busca, e é por meio do Espírito, né? Não tem como eu vou vencer, eu vou mudar, não é. O Evangelho não é isso. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você precisa entender que para você mudar, você precisa manter uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, vai te dar maturidade espiritual para você viver a vida de Deus,
para você poder andar como Jesus ele andou. Pode ver que o próprio Jesus, ele de tempo em tempo, ele ia para o monte, né? A Bíblia fala que Jesus, ele daqui a pouco estava com os discípulos, aí ia para o monte orar, voltava. Então ele vivia mantendo uma vida de oração. Se Jesus, que é Jesus, precisava manter sempre essa vida de oração, como é que a gente vai sobreviver nesse mundo se nós não mantivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão? Se é pelo Espírito de Deus, é por meio do poder do Espírito de Deus, por meio da graça de Deus, que você vai vencer, vai mortificar as obras do corpo. Não é do seu jeito, eu vou, a partir de hoje eu decido mudar, eu faço isso. Não, tem que ser uma obra do Espírito. Por isso que a importância de você viver a sua vida com Deus, a sua vida para Deus. E à medida que isso acontecer, você vai ver que as coisas para você vão começar a mudar, né? Você vai ver que a sua caminhada com Deus vai ser uma caminhada prazerosa. Não existe coisa pior do que você estar fazendo alguma coisa sem prazer, sem alegria. Mas quem é que te dá a alegria de você viver a vontade de Deus? É você, é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus, né? Jesus entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e ora, né? E aquele que te vê em oculto te recompensará. Tem muito jovem que a gente vê, né? Que você, às vezes você vê na igreja se derramando, orando, mas não tem seu momento de oração em casa. E essa não é a vontade de Deus, né? Mateus 6 fala sobre isso, né? Diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, coloque isso aí no coração, amém? Deixa eu agora fazer uma oração com vocês. Vamos orar, tá? Entenda, a partir de hoje, convide o Espírito de Deus, que por meio, quando você estiver cheio do Espírito de Deus, você vence o pecado, você vence a tentação, você vence tudo para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar agora, Pai, com todos que me acompanharam até agora, Pai, os que acompanharam durante um determinado momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, oramos, Pai, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Pai, queremos viver uma vida feliz, e para viver uma vida feliz não pode ser um cristão vivendo sem ser como cristão. Para sermos felizes precisamos, Pai, viver como o Senhor, Pai, mas precisamos do Teu Espírito, Pai, de um relacionamento profundo contigo, Pai, Pai, de ser cheios da Tua palavra, Pai, que quando eles abrirem, Senhor, as Bíblias, os livros, para estudar mais, aprender mais do Senhor, Pai, que o Senhor possa se revelar, que mais de Jesus possa aparecer para eles, que mais do Senhor possa aparecer para eles, que mais do Senhor, meu Deus, possa fortalecê-los, porque tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Não está no mundo, Pai, não está no que no mundo oferece, mas sabemos que precisamos do Senhor, Pai. Pai, eu te agradeço, nós te agradecemos, abençoa a todos, Pai, que possamos voltar com toda força, Pai. Com toda força, Pai. Quando terminar essa quarentena, esse período de pandemia, nós voltemos com toda força, Pai, para louvar e exaltar Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, guarda aí essa palavra, foi um prazer estar com vocês. Próximo sábado, né, Deus nos permitindo, estaremos aqui. Eu peço aí que você convide, né? Convide aí alguém para poder assistir com você. Já chama com antecedência para aquela pessoa se organizar. E eu creio que vai ser uma bênção, tá? Guarda essa palavra, que Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. O pessoal, deixa eu dar uma lida aqui. Ansioso para voltar na igreja. Olha aí o Davi, breve estaremos juntos. O Edilson, manda um abraço. Olha aí, Dona Maria e Pedrinho estão aí assistindo a live, né? Olha aí a Valquíria, a Adriana, a Luana, amém. Minha gente, tá encerrando a live. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um abraço no coração e até uma próxima. Tchau, tchau.